fenômeno Maré de Cizigia voltou a ser registrado na Grande Ilha, um evento que chega a ser lindo, mas ao mesmo tempo assustador, chegando a invadir calçadas, praças e até ruas, como que aconteceu no município de Raposa. As águas chegaram até este bar, alagou tudo e alcançou até o telhado. Mas o que será que provoca esse fenômeno? Esse fenômeno nós estamos vivendo aqui é a maré do que a gente chama de equinócio. O que é a maré de equinócio? Maré de equinócio é quando o Sol, Lua e Terra ficam alinhados. Na verdade, quando eles ficam alinhados é maré de Cizigia, mas agora, nessa época do ano, a gente ainda tem o equador do planeta alinhado a tudo isso, que é exatamente onde a gente se encontra, no equador do planeta. Então, nesse momento específico, se somam todas essas marés, Terra, Lua, Sol, e ainda ela potencializa porque a gente está no equador do planeta. Então, isso eleva mais os níveis das marés. No caso nosso específico de São Luís aqui, ela está aumentando aqui no dia de hoje 30 centímetros além das médias normais que a gente tem ao longo do ano. Então esses 30 centímetros já dão a ideia para a gente quais são os pontos mais frágeis da cidade, os pontos mais baixos que são inundados pelas marés, são os pontos mais frágeis da cidade. A gente tenta traçar um paralelo porque o que a gente vê? A gente vê que com a subida do nível do mar, o aquecimento do planeta, derretimento de geleiras, a gente vai ter uma subida do nível do mar. E essa subida do nível do mar vai começar a impactar diretamente nas cidades. E esses pontos que a gente vê acontecendo hoje na cidade de São Luís são os pontos que para os próximos 30 anos eles vão começar a acontecer mensalmente. A gente sabe que isso está acontecendo duas épocas do ano, em março e setembro, que são os equinócios. Agora a gente vai começar a ver essas marés elevando os níveis mais do que o normal mensalmente, 2 vezes por mês, nas 2 marés de Cizigia que a gente tem ao longo do mês. O sobe e desce das águas tem influência direta com a Lua, que está alinhada com o Sol, e a Terra, que resulta nesse fenômeno conhecido como Maré de Cizigia. E por aqui, no município de Raposa, esse fenômeno mais uma vez foi registrado. As águas, toda a força da maré chegou exatamente nessas proximidades aqui onde nós estamos. É próximo aqui ao ponto final dos ônibus, ao centro de atendimento ao turista. Então, basicamente, até aqui nessas proximidades, as águas chegaram. A gente ainda consegue perceber aqui acúmulo de águas nas proximidades aqui do ponto final dos ônibus. Então, é um fenômeno que chega a ser admirado, mas com toda a força da água pode causar destruição. Elas podem chegar aqui na nossa maré da nossa região 7,2 metros acima do nível de referência, né? Então, aqui no nosso caso, a gente ainda está 30 centímetros acima dos níveis normais, mas isso pode chegar até 50 centímetros aos níveis normais. Mas lembrar que com a subida do nível do mar, a gente vai ter nas épocas do equinócio marés mais fortes ainda, que vão começar cada vez a inundar mais a nossa cidade. E os pontos que a gente vê essas inundações acontecendo no momento de hoje vão ser os pontos críticos para os próximos 30 anos. Ele vai acontecer em março do ano que vem e em setembro do ano que vem com grande força, né? Então são exatamente o equinócio, né? Então é esperado que para o ano que vem a gente tenha de novo essas marés. E com o passar dos anos e o aquecimento global tomando forma, a gente vai ter cada vez maiores os níveis. A amplitude da maré difere conforme a posição do Sol e da Lua. Quando ambos se colocam numa mesma linha em relação à Terra, como acontece na lua cheia e nova, a maré fica mais alta do que o normal, como explica o especialista. Ele ainda alerta que esse fenômeno chegará cada vez mais forte na Grande São Luís. São os pontos susceptíveis do nosso litoral, né? A gente vê que na Raposa houve grande modificação dos rios que correm na Raposa e tornou a cidade mais exposta. Então, quando acontece essa maré do equinócio de setembro, ela é uma maré muito mais perigosa. Por quê? Porque a gente tem as estruturas que a gente tem na praia, se soma o vento causando ondas com a maré. Então, na cidade de Raposa, que é uma cidade bem exposta, o que a gente vê? A gente vê as ondas se sobrepondo à maré e impactando sobre o litoral. Em São Luís tem áreas de inundação que não são tão problemáticas, porque elas são vinculadas a manguezais. Então, só a sobreelevação dos níveis causa o alagamento e volta. Mas na cidade de Raposa, que é uma cidade litorânea, as ondas impactam diretamente no litoral e aí você tem a maré de Cizigia elevando mais ainda essas ondas, que causa a destruição que a gente vê lá hoje.